Não sei se já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. A pessoa, ela é muito boa no que faz. Ela é uma pessoa que cumpre horários, que entrega um bom trabalho, mas nada acontece com ela. Parece que não caminha, parece que não anda. Ela tem muito conhecimento e parece que estaciona e não sai do lugar. Já aconteceu com você ou com alguém que você conhece? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre a dificuldade de como você pode se destacar no que você deseja fazer, seja no seu trabalho CLT, seja no seu novo negócio, seja no dia a dia, né? Porque a gente não quer somente parecer aquela pessoa boa, aquela pessoa que aceita tudo, que pega qualquer coisa para fazer, resolve tudo, mas não é reconhecida. O reconhecimento, a vontade de ser reconhecido, faz bem para o ser humano. O ser humano gosta de ser reconhecido naquilo que ele faz de melhor. O feedback negativo às vezes é complicado, mas o reconhecimento ele é necessário. Meu nome é Gisele Brito, eu sou consultora de imagem e estilo e no vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Neste canal a gente fala também sobre moda, sobre empreendedorismo, sobre tendência, algum papo de autoestima, sobre feminilidades. É sobre isso que você vai encontrar por aqui. Vamos entender por que tem tanta gente boa no mercado ou no seu negócio e que parece que não se destaca, parece que não sai do lugar. Parece que quanto mais faz, menos coisa acontece ou só ganha mais trabalho e menos reconhecimento. Porque não está tão ligada ao que ela faz, mas como ela se posiciona naquilo que ela faz. E eu falo por conhecimento de causa. Isto já aconteceu comigo. Eu venho do corporativo, eu trabalhei 17 anos em uma multinacional alemã, durante muitos anos. Eu fui aquela pessoa que sempre entregou muito trabalho e nada acontecia. E qual era o meu maior erro? Não era não ter conhecimento, seja no negócio, seja na minha função. O meu problema maior era como eu me posicionava naquela entrega, naquele conhecimento. Eu tinha aquela sensação também, caramba, eu faço mais do que aquela pessoa e aquela pessoa tem um reconhecimento ou ganha uma promoção, um aumento de salário. E o que acontece é porque é muito mais do que somente entregar trabalho. Quanto mais você pega coisa que não tem nada a ver com você, você vai ficar atolada de trabalho e não vai ter esse reconhecimento que você deseja e que você merece. Como eu disse, eu sei bem porque eu fiz isso por muito tempo. Por muito tempo, eu fui a menininha do faturamento, eu fui aquela pessoa que entrou como estagiária na empresa e saí como gestora. Eu demorei muito, eu patinei muito para chegar aonde eu gostaria de chegar. Isso aconteceu porque era como se eu fizesse, mas não mostrasse o que eu fiz, ou não colocasse a minha marca, o meu nome. Este é o grande problema. Às vezes a gente quer fazer o mesmo que o outro faz e nada daquilo se destaca. Eu lembro que eu conferi um papel que chamava delivery. Então, era um recibo de entrega da alimentação que a gente entregava no voo. Eu fui ensinada, quando entrei na empresa, que era, por exemplo, para conferir o parágrafo 1 e o parágrafo Z, tá? Só um exemplo aqui, se aquelas quantidades batiam. É só isso. E quando eu questionei, por que eu tenho que conferir? O que tem de diferente? Por que esse número tem que ser igual? Ah, o que a gente ouve aquela frase? Aquela que, olha, me até dá palpitação no meu coração. Porque foi sempre assim. E se eu continuasse fazendo o que foi sempre assim, eu estaria na média de todos que faziam sempre assim. E eu comecei a questionar aqueles números. E com isto, com este questionamento, eu comecei a encontrar vários erros, várias coisas cadastradas erradas. Então, eu entrei em menos de 6 meses como estagiária, eu já fui efetivada. E para você ter noção, eu fui efetivada com um salário maior do que a pessoa que estava fazendo esse trabalho já efetiva. O salário dela, na verdade, se igualou ao meu, porque eu tinha desenvolvido tantas coisas que na hora de pleitear a minha efetivação, né, que eu fui convidada a ser efetivada e pleitear o valor que eu esperava de salário, eu consegui mostrar
os benefícios. Então é isso, a gente precisa se posicionar e muitas vezes não ter medo de se posicionar. A gente tem muito medo, né? A gente tem medo às vezes de falar o que deveria ser falado, de se colocar naquela situação. E isto é um grande perigo, mas vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Então, o grande erro de quem não é reconhecido é esse, é a pessoa não saber se posicionar. O mercado, ele está cheio de gente que sabe fazer, mas poucas pessoas sabem por que está fazendo. Faz sentido para você? Por isso que eu disse que é importante você entender daquilo que você está fazendo, entender muito bem, entender e colocar a mão na massa. Vou dar o meu exemplo porque, como eu falei, eu trabalhei num lugar que era aviação civil, e quantas vezes eu montei o voo. Para entender do voo, nada melhor do que montar ele, porque eu entendia onde ia cada talher, cada prato, para que servia cada coisa. Então, saber fazer uma coisa, entender por que está fazendo, já é outra bem diferente. Tá bom, Gi, você falou sobre se posicionar. E o que seria esse se posicionar? Da onde vem? Todo mundo fala, né, que é pra gente fazer isso, mas o que é? É eu colocar, né, uma roupa diferente, ir lá na frente falar? Não, não precisa. O se posicionar ele é muito confundido com o se exibir. E você não precisa se exibir. Você precisa ter firmeza e conhecimento e colocar as suas ideias de uma forma firme ali, na hora que você está fazendo alguma coisa. E por que é feito daquela forma? Você já passou por alguma situação que a pessoa foi te atender e a pessoa gaguejava muito na hora de te atender e você falava, nossa, será que ela conhece esse produto mesmo? Ou será que faz isso? Ou já em outro momento, quando você viu, a pessoa te explicou tão bem que você já estava no caixa pagando? É isso. O se posicionar, com certeza, uma pessoa se posicionou melhor e a que te trouxe dúvida não soube colocar ali todos os benefícios, ela não tinha conhecimento daquilo que ela estava abordando naquele momento. Então, quando a gente fala se posicionar, não é somente ir lá na frente, não é passar na frente de ninguém, entende? Não é passar a perna, não é querer ser melhor que o outro. É ter conhecimento e base na hora da entrega, e não importa a entrega que você faça, que seja uma boa entrega, que seja uma entrega que brilhe o olho do outro. O que você faz que brilha o olho do outro? Qual é o seu diferencial dentro do que você se propõe a fazer? O que você entrega que é diferente, que tem a sua marca, que tem o seu jeitinho? Por exemplo, eu tinha mania de pegar aquele monte de papel que algumas pessoas tinham que assinar, eu já colocava numa ordem de data, eu grampeava as folhas na ordem certa, eu não trazia só porque, recebi assim, trouxe para você assim. E as pessoas sabiam que foi eu que fiz aquilo pela organização que eu entregava aquilo. Aquilo, por mais bobo que parecesse, era a minha marca. Era algo que eu colocava o meu jeito de fazer, o meu conhecimento na hora de fazer. E aí, o que você tem feito que você tem colocado o seu conhecimento aí? Se destacar, você pode ter certeza que não está ligado nada a competir. Se destacar ali está mais ligado a mostrar quem você é. O que você pode fazer de diferente naquilo que você se propõe a fazer? O que você, só você, consegue entregar? Já pensou? E se você não pensou sobre isso, é um ótimo momento de reflexão. Coloca no papel o que dentro do seu processo você consegue fazer de diferente, o que você consegue entregar de diferente. Dentro da consultoria de imagem, eu gosto muito de trabalhar muito a autoestima da minha cliente, não somente a parte de vestimenta ou de qual estilo ou qual cor. O diferencial dentro do processo de consultoria de imagem é fortalecer a autoestima da minha cliente, que ela saia muito melhor, muito mais confiante, que ela consiga mudar a vida dela, não somente no âmbito da imagem pessoal. Eu faço dessa forma, revendo o meu processo, é isso que eu notei. E você? O que você notou que você faz diferente, seja no seu CLT, no seu negócio? Eu quero falar com você 5 crenças que te limitam e te fazem ser invisível por onde você passa. A gente sabe, tirando esse papo, né, de coach,
que muita coisa começa no nosso pensamento. É da forma que a gente pensa, na forma que a gente se vê, e a gente projeta tudo isso que a gente pensa, como a gente se vê no mundo. Nem precisa ser, né, palavra de autoajuda. Na verdade, isso é o que acontece. Se você pensa que você é muito ruim, pode ter certeza que é assim que você vai responder isso para o mundo. Então, vamos entender quais são essas crenças e depois como a gente pode trabalhar. A parte boa é que o nosso pensamento, a gente consegue mandar, menino. A gente consegue mudar ele treinando, tornando um hábito. Sabe aquela história do tipo, quando você for reclamar, se segura? Você consegue, o nosso cérebro, ele é muito plástico. A gente pode alimentar ele de coisas positivas ou negativas. É meio clichê, eu sei disso. É que eu, como todos que estão ao meu redor sabem, eu tenho um jeito meio poliana de ser. Eu gosto de ver sempre a parte boa, o copo mais cheio. Eu acredito que quando eu abaixo muito a minha energia, o que eu pego do mundo, do que está ao redor, é só as piores coisas. E quando eu tô com uma energia mais elevada, meu jeito de falar aqui, você já deve ter percebido que é um pouco mais acelerado, um pouco mais exaltado, porque é dessa forma que eu vivo o meu dia a dia também. É desse jeito que eu prefiro viver. Eu prefiro acreditar no positivo, no que vai dar certo, no que eu posso conseguir, do que não. Não estou aqui falando aquele papo de tudo que você quer, você vai conseguir, que você pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa. Eu não acredito nisso, viu? Eu sou bem realista, bem pé no chão. Imagina, eu tenho 1,5 m. Eu consigo desfilar numa passarela com esse tamanho de perna que eu tenho? Eu tenho que também estar apegada à realidade. Mas que a gente consegue mexer algumas crenças e mudar, a gente consegue. Vamos entender quais são essas crenças? A primeira crença, ela seria: não, eu sou muito simples, eu não tenho diferencial. Vamos lá na sua infância? Qual é o bolo que te traz mais memória afetiva? Eu tenho certeza que não foi aquele bolo que era o mais trabalhado, que era o mais diferente, que tinha um sabor exótico. Eu tenho certeza que o que te trouxe essa lembrança foi aquele cheirinho de bolo na casa da mãe, da avó, de uma tia, de uma tarde de domingo, que era um momento tão simples e que te marcou tanto. Consegue entender que nem a simplicidade não está ligado a algo que não tem valor? Este é o maior erro. Você pode ser simples sim e ter o seu diferencial, ter o que você faz. Eu tenho certeza que você pode ter tentado replicar aquela receita da sua avó, como eu já tentei também, gente, e não ter conseguido o resultado daquele momento. Por quê? Porque ele era o jeito que ela fazia. Era aquela pitadinha, a minha avó, não sei de vocês, a minha falava assim, na hora de fazer receita. Vó, quanto põe nessa receita? Põe um cadinho, porque minha família é mineira, põe um cadinho de açúcar, mais um cadinho de farinha. Qual era esse cadinho, gente? Eu nunca vi um copo medidor de cadinho. Não existe. Mas ela nunca saberia colocar isso em receita. E a memória afetiva, que é simples, mas é deliciosa. Porque a gente gosta tanto de ir numa casa mais rústica para passar um final de semana numa fazenda. É super simples, mas tem aquele apego, tem aquele sentimento. Então, o simples, ele tem muito valor. Esquece essa crença que você não tem esse diferencial porque você é simples, hein? A segunda crença é um tal de eu não sei me vender. Eu não sei falar sobre mim. Isto é uma grande crença. E é uma crença que eu confesso para você que eu tive que quebrar quando eu fui empreender, que é sobre vender. Eu acredito que na sociedade a gente criou muito aquela de o cara não deu certo, virou vendedor. Gente, tá todo mundo vendendo a todo tempo. Você que tá aí, que voltou do trabalho, trabalhou o dia inteiro para alguém, o que você tá vendendo? Você está vendendo o seu tempo, que é tão precioso, o seu conhecimento. A gente está sempre vendendo alguma coisa. Seja um produto, seja um serviço, seja uma mão de obra, a gente está sempre vendendo. E aqui, se você não sabe se vender ou apresentar o seu projeto como deveria, você precisa aprender. E hoje, com o que a gente tem na internet, eu falo para os meus filhos: não me venha com essa do que eu não sei fazer. Como não?
Com o Google, YouTube, gente, me formei sem consultar no Google. Eu tinha que fazer trabalho no ensino médio indo indo em uma biblioteca procurar na Barça. Sabe o que é Barça? Vou deixar aqui para você ver, você que é a pessoa mais nova. Então, era muito mais difícil. Se hoje você tem dificuldade de se posicionar, porque você junta o seu posicionamento com o seu conhecimento, facilmente você vai conseguir se vender. E quebra essa crença que vender é ruim. Não é ruim. Tem vendedor chato, tem vendedor que tem uma persuasão que é maldoso. Isso tem em qualquer profissão. Mas vendas não é ruim. Você está fazendo uma venda, seja do seu tempo, do seu negócio, do seu produto. Todo mundo está vendendo a todo tempo. O mais legal de estar gravando esse vídeo é me identificar em várias coisas que eu tive que evoluir, eu tive que passar também. Uma outra crença é, já tem muita gente fazendo o que eu faço. Nossa, como eu pensei assim, desta forma. Quando eu me tornei consultora de imagem, automaticamente eu comecei a seguir nas redes sociais ou no YouTube outras consultoras de imagem para entender como funcionava o trabalho, quem já era bem conceituada no mercado. Eu fiz muito isso. E qual foi o maior problema? Quando eu comecei a seguir todas essas mulheres, eu comecei a me comparar de uma forma negativa com essas mulheres. E aí, no que deu? Deu em uma Gisele que não sabia falar. Na verdade, eu sabia, mas eu tentava me comparar e me igualar àquelas outras pessoas que às vezes falavam mais baixo ou tinham o seu perfil. Tem muita gente no mundo. E tem gente que vai se identificar com a minha forma de trabalho e tem gente que vai se identificar com a forma de trabalho de outra consultora de imagem. E tá tudo bem. E eu tinha essa, não, mas tem muita consultora. Por quê? O algoritmo entendia que se eu procurava e seguia consultoras de imagem, era isso que ele queria me mostrar. E eu parecia que eu tinha muito, que eu estava concorrendo com muita gente. Quantos advogados tem que você conhece? Médicos, enfermeiros. Imagina se todo mundo desistisse de ser advogado, porque tem muito advogado. Entende que pode ter até muito profissional. Mas será que tem muito profissional bom? Pensa nos profissionais ruins que você já contratou ultimamente. Tem muito pedreiro, mas, gente, como é difícil de achar um pedreiro bom, hein? Que faça um trabalho limpo, que entregue no prazo. Entende? Vai ter muitos profissionais dentro daquilo que você se propor fazer. Mas tem muita gente também. E do jeitinho que você faz, da forma que você fala, que você trata, que você ri, que você entrega aquele trabalho, não vai ser diferente. Vai ser de outra forma. Quem se conecta com você não vai se conectar com aquele outro profissional. E tá tudo bem. Eu não daria conta de atender o tanto de mulher que tem no mundo. Ainda bem que tem outras consultoras de imagem. Então, já quebra essa crença. Tem muito profissional na área? Tem. Mas tem poucos fazendo o bom serviço, entregando no prazo, e poucos profissionais como você. A quarta crença é você dizer que pode ter medo de parecer arrogante na hora de se posicionar. A gente consegue, ainda mais se você for mais tímida, mais discreta, se você não ter esse hábito de colocar o seu desejo ou o seu ponto de vista. Mas a gente consegue fazer isso também, de uma forma muito mais acolhedora, se você preferir. Se posicionar, não necessariamente você precisa ser arrogante, você não precisa ser pedante, nada disso. É você colocar dentro do seu tom de voz, não do meu. Eu tenho um tom de voz um pouco acima, eu falo um pouco mais rápido, me controlo aqui quando vou gravar vídeo para falar mais pausadamente, porque minha cabeça é muito rápida. Parece que eu falo na velocidade dos meus pensamentos, sabe? Então, esquece, você consegue mostrar quem você é, o seu conhecimento, tudo que você sabe fazer sem ser arrogante, tá bom? Outra crença é quando a pessoa fala assim, ai, Gi, eu não sou extrovertida, por isso que eu não consigo me posicionar.
E todo mundo, quando eu comecei a empreender, falava, para você é muito fácil, você é muito comunicativa, muito extrovertida, vender para você deve ser fácil. Preciso te contar que para mim não foi nada fácil aprender a vender. Eu tive que aprender, porque vendas dá para aprender, viu? Não tá aquela coisa de, eu não nasci vendedor, não consigo vender. Esquece isso. Você não precisa ser extrovertida para falar da sua forma. Claro, quem é mais extrovertido, quem tem facilidade na comunicação, vai ter um caminho mais leve, vai transpirar menos, mas isso acontece comigo, viu? Me lembro da primeira vez que fui fazer uma live. Gente, a live acho que era, sei lá, 7, 8 horas da noite. Eu comecei a me preparar, era 6 da tarde. E aquela dor de barriga, ia no banheiro e gaguejava, e suava frio, eu transpirava. Assim, parecia que eu estava correndo na esteira, mesmo sendo extrovertida. Tudo aquilo que é novo, se você não tem o hábito de colocar o seu ponto de vista, de explicar o seu trabalho de uma forma mais clara, mais evidente, claro que vai fazer você passar nervoso, mas é super normal e você consegue vencer essa crença. Alguma dessas crenças já passou pela sua cabeça? Ou ainda está por aí? Você ainda vive com medo delas? E não adianta, né? É muito chata essa parte, mas você só vai conseguir vencer cada uma delas exercitando, trabalhando cada uma delas, se desafiando para vencer cada crença dessa. Mas fica tranquilo, que a gente consegue e eu tô aqui também para te ajudar. Imagem pessoal não é futilidade. Imagem pessoal é ferramenta. Como consultora de imagem, eu não poderia deixar de trazer a importância da sua imagem pessoal no seu posicionamento para você se destacar no que você deseja. A imagem pessoal é muito ligada à futilidade porque a gente vê tanta coisa na internet, tanta gente estranha, ou às vezes o que a gente tem de ideia de passarela, que são coisas que você imagina, como uma pessoa vai usar isso no metrô, não é mesmo? Que é aquelas coisas muito bufantes ou muito diferentes. Mas a imagem pessoal no ambiente de negócios ou no seu trabalho, no CLT, não tem nada a ver com o que a gente vê aí na internet, essas coisas estranhas. Imagem pessoal pode ser uma ferramenta para você conquistar o que você deseja. Pensa só, você contratou um advogado para resolver a causa da sua vida. É aquela coisa que vai determinar algo muito bom para a sua vida. Quando você chega para encontrar esse advogado para o dia D, para o dia da sua audiência, ele está de roupa de personal trainer. Está de moletom, uma calça, um tênis. Você iria acreditar na credibilidade dele? Te daria segurança que ele ia conseguir vencer aquela causa? Acho que não. Assim como se você for levar sua filha, seu filho numa escolinha infantil e chegar lá e encontrar uma pessoa de terno e gravata falando que é a professora daquela criança ou de uma roupa toda social, você vai olhar e vai falar como alguém dessa forma, vestida assim, que autoridade, para que tanta força na imagem dela para cuidar de uma criança? Entende que a imagem ela comunica antes mesmo do que o outro diga alguma coisa. E se você pode trabalhar, usar essa imagem a seu favor, por que você não faz isso? Por que você não pensa no que você está comunicando? Pergunta para uma amiga. Quando você me encontra pela forma que eu me visto no dia a dia, qual o sentimento que desperta em você? Desperta que eu sou uma pessoa alegre? Que eu sou uma pessoa tímida? Que eu sou uma pessoa infantil? Tudo isso a gente consegue trabalhar como ferramentas no nosso vestir. E isto, no começo, parece um pouco complexo. Parece, nossa, um bicho de 7 cabeças. Isso não é para mim. Mas com o tempo fica tão natural. O seu olhar vai afinando. O seu olhar, você consegue ir modelando ele. Neste canal temos vários vídeos falando de imagem pessoal, como se você tem que saber o seu estilo, falando sobre cor. Então, você vai conseguir encontrar aqui também ferramentas que vão te ajudar a entender como você pode se posicionar de uma forma positiva, para você despertar no outro aquilo que você quer ou transmitir o seu conhecimento. Então, já esquece isso, que imagem pessoal é futilidade.
Imagem pessoal, você vai conseguir trabalhar e usar ela a seu favor. Você já usa a imagem pessoal a seu favor? Ou você é aquela que veste o que vem na frente? A primeira coisa que pula do guarda-roupa? Me conta. Se você já acompanha meus vídeos há mais tempo, você sabe que eu sempre trago alguma ferramenta, algo que você pode usar a partir desse vídeo já para trabalhar o assunto que a gente está desenvolvendo aqui, que no caso é se destacar. Eu vou trazer 3 ferramentas que vai te ajudar a se destacar e ficar mais fácil para o seu dia a dia. A primeira ferramenta é o autoconhecimento. Se você não se conhecer, o que vai acontecer? Você vai tentar imitar alguém. Você não vai fazer algo que seja você. Sem autoconhecimento, sem saber para onde você vai, sem saber quais são os valores que você defende. O que você, a sua marca, porque a gente é uma marca. O que você não abre mão? Qual é o seu valor inegociável? Se tem uma pessoa que é vegana, por exemplo, vai ser inegociável para ela fazer uma parceria com uma marca que vende carne, entende? Você precisa ter esse autoconhecimento muito fixo, você saber aquilo que você gosta, o que você não gosta, para você não virar uma cópia barata de qualquer pessoa, para você não entrar no hype do momento. Ah, agora tem que usar blazer para poder se destacar, passar um batom vermelho. Não, agora é só quem usa tênis. Não, agora... Tudo isso acontece quando a pessoa não se conhece, quando ela não tem clareza do que ela quer, do que ela gosta e para onde ela vai. É muito difícil para você? Não sei, Gi, tô tão perdida que eu não consigo nem começar o meu autoconhecimento. Começa listando tudo que você gosta, tudo que é valor para você. Liberdade é um valor para você? Porque se liberdade geográfica é um valor para você, para que você vai tentar se destacar numa empresa que você precisa estar lá dentro dela? Talvez seja hora de reformular, fazer uma transição de carreira. Tem vídeo aqui falando sobre transição de carreira também. Por isso que é importante o autoconhecimento. Agora, se você está num momento muito perdida, mas muito mesmo, eu aconselho ir para terapia. Vai para terapia, ela vai te fazer perguntas, ela vai te ajudar a trazer questionamentos que vai te ajudar a desenvolver o seu autoconhecimento. No passo 2, planejamento. Você já teve o autoconhecimento, agora você precisa fazer um planejamento. E mesmo que seja num caderno. Eu sou a pessoa do papel e caneta ainda. Tenho vários aplicativos, uso planilha, mas eu adoro rascunhar muito o que eu quero daqui para frente. É entender o ponto que você está, para qual ponto você quer ir. Você precisa de mais o quê? Está faltando uma pós-graduação? Hoje falamos aqui sobre se vender. Você entende como você pode se vender? Gente, já disse, hein? Tem muito vídeo gratuito aqui no YouTube, como no Google, tem muita ferramenta, mas você vai precisar se planejar, entender qual é a realidade e seja sincera com você. Como você tá hoje? Hoje eu estou aqui e por mais que seja desesperador, quando você desenhar essa realidade, dá para mudar, sempre dá. Enquanto a gente está vivo, a gente consegue ainda mudar o nosso caminho. Planeje primeiro e entenda quais são as áreas que você quer se destacar. Porque às vezes você quer se destacar como uma namorada legal para conseguir alguém que tá tudo bem. É aí que você vai perseguir. Ah, eu quero ser uma namorada melhor para o meu próximo relacionamento. Onde eu errei no último? O que falta? Eu parecia muito masculina e eu quero parecer mais feminina. O que eu posso trazer para o meu dia a dia? O que eu preciso aprender para ser mais feminina? Um exemplo. Entende? Que aqui a ideia é rascunhar onde nós estamos no ponto A, fazer um planejamento, porque eu preciso entender a situação, aí eu entendo o que falta ali, então eu vou dar o exemplo agora da feminilidade. Eu entendi que eu quero ser mais feminina. Como eu posso fazer isso? Ah, eu posso começar a cuidar mais do meu cabelo. Como eu vou fazer isso? Qual é o processo para cuidar mais do meu cabelo? Eu vou deixar uma vez na semana para fazer uma hidratação em casa? Não, eu vou para o salão? Eu vou manter minhas unhas sempre arrumadas? Não sei. Então, o segundo ponto que a gente pode fazer é o planejamento para a gente alcançar e se destacar na área que a gente deseja.
Depois que você desenvolveu o autoconhecimento, fez um planejamento, agora vamos falar de posicionamento com constância. A maioria das pessoas erram em tentar começar tudo de uma vez e tentar fazer muita coisa junto. Eu falo isso para minhas clientes dentro do processo da consultoria. Se você não tem o hábito de usar acessórios, não adianta você tentar no primeiro dia usar pulseira, relógio, brinco, colocar um colar, se maquiar. Calma. Você não vai conseguir seguir e manter constância. Comece aos poucos, mas faça um pouco todo dia. Tem dia que você vai estar muito empolgada em fazer aquilo. E tem dia que você vai fazer só porque tem que fazer. E é assim. Pensa só, o dia que você não tá afim de trabalhar, você falta? Não, né? Por que você negocia tanto na hora que você vai fazer algo para você? Você deveria ser inegociável, porque você é única. É você o seu maior projeto. E a gente tem essa mania de negociar muito com a gente. E às vezes pegar leve demais. Precisamos fazer gostando, não gostando, querendo, não querendo. É aquilo que a gente propôs fazer. Lembra do planejamento? É fazer novamente, de novo, outra vez, com disciplina e constância. O que separa muito uma pessoa que se destaca daquela pessoa mediana, pode ter certeza que é a pessoa que insiste, que faz novamente, que tenta, não ficou bom, vai de novo, faz novamente, faz de outro jeito, faz melhor. Aconteceu isso comigo aqui. Se você assistiu o meu primeiro vídeo aqui no canal, você vai ver como eu estava mais travada, eu não sabia para onde olhava na câmera, era muito difícil, porque eu dominava muito a rede vizinha. Aqui tudo é novo para mim, eu ainda estou aprendendo, mas o que eu estou fazendo? Estou aqui toda semana, fazendo um vídeo de novo, eu quero me posicionar aqui para minha jornada com mulheres empreendedoras. Eu não posso desistir. Tem dia que é fácil? Vou contar um segredo. Eu gravei esse vídeo aqui, quando chegou na hora de editar, eu notei que ele estava sem som, o microfone parou do nada. E o que eu tive que fazer? Novamente, gravar, falar novamente. É a constância, é o posicionamento, é o que eu quero, é o que eu estou vendo lá na frente. Então, não desista, se posicione naquilo que você deseja. Tenho certeza que você vai colher ótimos frutos. Para você se posicionar, você não precisa ser outra pessoa. Você só precisa ser você. Você não precisa imitar o tom de voz, a maquiagem, a roupa de fulano A, B ou C. Você precisa descobrir quem você é. Quem você quer se colocar no mundo. Qual a marca que você quer deixar. E, gente, não vamos viajar, não precisa ser algo tão grandioso. Precisa ser algo que cause impacto, mesmo que pouquinho todos os dias. Sabe aquele carinho que você recebe de alguém, mas sempre recebe, vale muito mais do que um grande presente, concorda? Então, você precisa se encontrar para deixar sua voz no mundo, a sua marca por onde você passar. Qual marca você quer deixar? Uma marca positiva, de impacto, que deixe saudade, ou uma marca mais ou menos, meio assim, qualquer coisa? E aí, gostou de saber quais são as crenças, o que é posicionar-se, como você pode fazer isso, o que você não precisa fazer? Eu espero que você realmente tenha gostado. É muito gostoso gravar aqui porque quando eu falo, parece que eu revisito o que eu preciso ouvir, sabe? Ou ouço a minha voz e levo como lição de casa muitas coisas também. É muito, muito interessante. Você conhece alguém que não se destaca? Que você olha e fala, meu, aquela pessoa é muito boa, tá faltando alguma coisa? Já encaminhe esse vídeo para ela, tenho certeza que pode ajudar muito alguém. E deixa aqui embaixo nos comentários o que fez sentido para você. Tem algo que tocou, que te fez companhia, que te deixou animado? Deixa nos comentários que eu vou adorar saber. Já me segue na rede vizinha, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana. Vou deixar aqui também o endereço da rede vizinha para você me seguir por lá e a gente continuar esse bate-papo. E até semana que vem, que tem vídeo de novo. Ou esta, quem sabe?